Desde o mês passado, eu entendi da parte de Deus que nós iríamos estar nos cultos de quinta-feira, falando sobre alguns temas, né? No mês passado nós tivemos acho que cinco cultos, acho que foi 4 ou 5, sobre aonde isso vai dar. Estão lembrados? Não? E foi em cima do Salmo 1. Então esse mês nós vamos ver sobre ouvindo a voz de Deus, que é algo que muitas pessoas têm me procurado. Como é que eu ouço a voz de Deus, né? Então vamos falar de ouvindo a voz de Deus. Hoje é a primeira parte com o tema expectativas, tá? Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Então hoje, mais uma vez, nós vamos iniciar ouvindo a voz de Deus, parte 1, expectativas. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 8, é a passagem mais conhecida como a pesca maravilhosa. Texto bem conhecido. Acharam? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Amém? Senhor da glória, estamos aqui nesta noite, Deus, como já foi dito, para adorar o Senhor. Deus, Tu és maravilhoso. A forma como o Senhor se expressa, a forma como o Senhor se revela é maravilhosa. Muitas vezes não entendemos o que o Senhor vai fazer, muitas vezes não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas isso não impede do Senhor ter toda a liberdade, porque o Senhor, como já foi dito, é o Senhor de toda a criação. Que nesta noite o Senhor nos revele, nessa primeira parte sobre expectativa, que o Senhor comece a nos dar entendimento de como ouvir a sua voz. Porque quem ouve a voz de Deus tem direção. E nós buscamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, irmãos, eu vou fazer um paralelo com tudo isso que nós lemos aqui. Nós vamos contextualizar essa palavra na nossa vida e nos dias de hoje, agora. Amém? Então esse texto mostra que Jesus estava ali, né, trazendo uma palavra, ministrando, ensinando a um grupo de pessoas, na verdade a uma multidão, e estava até meio difícil dele conseguir fazer isso, e aí ele busca recursos no barco, né, se afastar um pouquinho, o pessoal não ia entrar na água, né? Então ele conseguiu um lugar melhor para falar, né? Bom, começando do seguinte, irmãos: o Senhor, a pessoa conhecendo a Deus ou não, a pessoa sendo cristã ou não,
Eu quero dizer uma coisa para você: perto está o Senhor. Não importa o tamanho da sua fé, não importa se você é um conhecedor profundo de Deus ou não, não importa se o teu coração está perto dele ou longe, o Senhor está sobre toda a face da terra. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, está ao lado direito de Deus Pai, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está sobre a face da terra. Estão entendendo isso? Então todas as pessoas têm acesso a Deus, todas as pessoas têm possibilidade de ter acesso a Deus. Não, Deus não é difícil para ninguém, a não ser que a pessoa não queira. Deus não é difícil, Deus não está longe, Deus está sempre perto. Esse texto mostra pessoas que estavam pescando. Ninguém estava fazendo oração, ninguém estava clamando nada. Na verdade, estava talvez reclamando, mas não clamando, porque passaram a noite pescando. Eram pescadores, estavam buscando ali da fonte de renda deles, a sua profissão, eram pescadores, e eles estavam com certeza muito frustrados e talvez preocupados, porque nada pescaram. Eu quero dizer que quando você entra nessa condição, como eu também entro em algumas vezes, quando nós nos frustramos, quando nós temos expectativas, quando nós esperamos um resultado, não porque a gente está precisando ganhar muito mais, não estou falando de se enriquecer, estou falando do seu sustento. Existem muitas vezes momentos que nós passamos, momentos difíceis na nossa vida, como este aqui, e eu quero dizer para você, como esse texto mostra, que o Senhor está vendo. Deus está vendo pelo que você está passando. Deus sabe se você está bem, Deus sabe se você está mal, Deus sabe se você está com medo, Deus sabe se você está seguro, Deus sabe, porque Ele está perto, Ele está vendo. Ouça isto, Deus está vendo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe pelo que você está passando. Deus sabe se você está fazendo coisas certas. Deus sabe se você está fazendo coisas erradas. E Deus sabe as consequências que virão sobre a tua vida. Ele sabe, Ele está perto. Poxa vida, mas se isso é verdade, como aqueles pescadores, se isso é verdade, por que Ele não resolve? Surge no nosso coração, na nossa mente. Parece que Deus não está se preocupando com a minha causa. Poxa, Jesus estava ali e parecia que Ele estava preocupado, Ele estava focado. Ele estava focado naquela multidão, parecia que era só com eles. Aqueles homens estavam com prejuízo, uma noite inteira de trabalho sem ganhar nada. E Jesus olhou para Pedro, imagine, agora ele vai falar, agora ele vai fazer alguma coisa. Não, ele, afasta ali um pouquinho que eu preciso continuar falando. Parece que ele deu as costas. Quantas vezes nós também temos questões e ficamos esperando que Deus faça alguma coisa, que Deus venha e fale alguma coisa, que Deus mova alguma coisa, e parece que não é com Ele. E a gente olha na vida de outros, Ele está dando atenção, Ele está falando, Ele está fazendo, mas não está na minha vida, é na do outro. Já sentiram isso, não? Anota outra coisa aí. Jesus não esquece de ninguém. Jesus não esquece de ninguém. Ele está perto, Ele sabe. Ele está perto, Ele sabe. Não é para Ele ser bisbilhoteiro,
Não, ele sabe, ele está perto. E por que ele está perto? Porque ele não esquece de ninguém. Ele não esquece de ninguém, pastor, mas eles não estão sentindo isso. Eu sei também que às vezes você sente isso, mas como? Ele não esquece de mim. E cadê a solução da minha causa? Jesus tinha gastado um tempo com aquela multidão. Estava gastando um tempo já com eles ali. Porque multidão é assim, né? Multidão começa com um aglomerado de pessoas e aí está acontecendo alguma coisa e vai chegando, aquele grupo vai aumentando, né? Então, ele já estava um tempo ali. E quando ele chega e dirige a palavra para Pedro só para assim, olha, afaste um pouco a embarcação. Eu gostaria muito que você se imaginasse na cena. Porque o texto mais para frente vai mostrar que Pedro sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E como ele sabia quem era Jesus, havia uma expectativa. É agora. Nós não vamos voltar para casa de mãos vazias. Sei lá, alguma coisa vai acontecer. Mas Jesus não reagiu dentro daquela expectativa. Ele continuou falando com a multidão. Ele pediu um favor para Pedro. Mas talvez você, como Pedro, né? Quem sabe aquele pensamento assim: poxa vida, ele está pedindo para eu fazer coisa, quando na verdade eu tinha que receber. Eu estou carente, eu estou necessitado, eu estou abatido, eu estou preocupado. E ele vem e diz para eu fazer alguma coisa agora. Ei, chavezinha espiritual. É melhor dar do que? Está escrito isso, não está? É melhor dar do que? Mas nunca Deus disse que viver esta palavra ia ser fácil. Mas Ele só diz que você vai viver alguma coisa para poder dizer que esta palavra é verdade. Ei, num momento desse, é melhor, a palavra é melhor dar do que receber. Melhor como melhor? Como? Como melhor? Parece que ele está checando a minha paciência. Será que eu estou... Será que ele está checando a minha fé? Esse negócio de muito amor com o próximo, né? Acho que tem... Que negócio meio estranho isso. Irmãos, é interessante porque Jesus não fica com muita prosa, não, ó. Entrou no barco, ó, leva o barco ali para o fundo e já, pá, e começou a falar. Deu as costas de novo. Eu gostaria que você também começasse a entender o seguinte. Deus, Ele não existe na nossa vida, irmãos, para ficar realizando coisas. Deus não existe na nossa vida para ficar te dando coisas. Ah, você está com necessidade? Tó. Você está com necessidade disso? Tó. Você está com esse problema? Resolvo. Ei, Deus não existe na nossa vida por causa disso. Jesus não veio por causa disso. Jesus veio para restaurar um relacionamento que tinha sido interrompido. O homem não poderia mais se relacionar com Deus, porque o homem se tornou pecador e Deus é santo. Separação eterna do homem com Deus. Mas como? Como a minha maior criação, pensamento de Deus, a minha maior criação não vai passar a eternidade comigo? Não, tem que ter uma solução e vai ter, porque eu sou o Senhor dos senhores. E o que ele fez? Eu vou resgatar o homem, porque eu estabeleci uma lei, eu não posso mudar a lei, eu estabeleci, eu sou Deus, a minha palavra é a verdade, eu não posso distorcê-la. Então, o que Deus disse? Ei, o salário do pecado é a morte. E agora? Pronto, eu resolvo. Jesus vem, né? E deu a sua vida, sacrifício vivo, né?
se sacrificou por nós, amém, irmãos? Então vamos lá, vamos entendendo isso aqui, porque nós estamos falando sobre uma coisa importantíssima, que eu acho que uma das coisas mais maravilhosas na vida sobre a terra. Não é o que Deus pode dar, mas é o relacionamento com o Criador. Ouvir a voz de Deus, querido, você não tem mais receio de nada. Porque quando você fala, Deus, eu estou com medo de tal situação, e você entra em oração, e Deus fala assim, não fique com medo, você esqueceu? Eu sou com você hoje e sempre. Você está selado com o Espírito Santo. Eu estou com você hoje e para sempre. Transcende a vida sobre a terra. Nunca mais te deixarei, nunca te abandonarei. Eu sou teu Deus e você é o meu filho. E isso é uma realidade eterna. Aleluia! Então, irmãos, veja bem, às vezes tem momento que Deus tem que mexer em algumas coisas na minha vida e na sua vida. São áreas que estão travando a melhor parte da nossa vida. É o relacionamento com Deus. Esses homens estavam precisando. Alguma coisa precisava acontecer para que mudasse questões na alma deles, né? O abatimento, a preocupação, tal. Deus sabia disso, mas outra coisa é o tempo das coisas acontecerem. Enquanto não está acontecendo aquilo que você espera, enquanto você não está vendo com seus olhos a resposta da sua oração, entenda bem isso. Deus não está de braços cruzados. Deus não está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe aquele pique, né? Sabe aquele negócio de pique? Corre, corre, corre. Vai se esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe? Deus não é assim. A tua vida não é uma brincadeira para Deus. Sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando aonde você não vê. Deus está mexendo no seu interior, meu irmão, para que você entenda que Ele é Deus em qualquer circunstância. Você tem que confiar a sua vida a Ele, a sua vida, a sua existência. E aí, o que acontece? Parecia que ele estava dando as costas, né? Mas na verdade ele já estava agindo. Sabe como, irmãos? Enquanto Pedro estava ali, talvez ainda preocupado, meu Deus, as redes ficaram ali, a gente estava ajeitando as redes, agora vem com o barco para cá, meu Deus, ainda tem que voltar para casa. Vamos dizer que ele esteja pensando assim, mas Jesus estava falando. Jesus estava falando, Jesus estava falando, Jesus estava falando, Jesus estava falando. Às vezes, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós estamos precisando ouvir mais, porque são palavras de vida. Estão entendendo? Sabe, a gente não quer ouvir, a gente quer só resultado. A gente quer só que resolva as questões da nossa vida. Ei, mas você precisa ouvir. A tua vida é valiosa. Deus não quer só te resolver só teu problema, não. Deus quer mudar a sua vida, porque a sua vida está sendo trabalhada para um destino que é a vida eterna. E precisa ser mexida. Estão entendendo, irmãos? Precisa mexer. Por quê? Porque lá no céu vai viver um cidadão, um tipo, é um perfil de pessoas. Não é esta aqui que nós temos, né? É o cidadão do reino de Deus. Ele tem um caráter, ele tem um perfil. E o Senhor está trabalhando na nossa vida, para que você não fique de fora. Por quê? Porque Ele te ama, né? Outra coisa importante nesse processo de ouvir Deus, outra coisa importante, às vezes, no seu dia a dia, fique atento, porque querer ouvir Deus, primeiro você tem que ter a disposição de querer e ficar atento. Quantas vezes em um dia, pronto, ontem eu estava com a palavra,
para falar para a igreja. E eu gosto muito que assim, Deus confirma a palavra. Se você olhar o meu status do WhatsApp, eu tirei a foto da confirmação. Eu estou indo para Divisa Nova, pensa num céu lindo, mas lindo. O entardecer assim impactante, parecia uma pintura de quadro, né? E aí quando eu olhei para aquele céu, eu estava sozinho nessa viagem, eu soltei o pé do acelerador, e quando eu soltei o pé do acelerador, eu falei assim: Deus, é assim que eu quero fazer com a minha vida quando eu contemplo as maravilhas do Senhor. Eu quero ficar ali, solta o pé para ficar mais tempo, né? Ficar mais tempo. E eu vendo aquele negócio, eu falei: Senhor, como eu posso ter receio de alguma coisa se a tua mão é poderosa? A sabedoria do Senhor é expressa nesse conjunto de cores, as formas expressam a sensibilidade, a beleza de Deus. Eu falei: Senhor, obrigado, era isso que eu precisava ouvir. Aí chega lá, leva a palavra, no final do culto, vem o resultado da palavra, né? As pessoas procurando dentro disso que nós estamos falando. Irmãos, o Senhor, Ele interrompeu aquelas pessoas. Ei, querido, presta atenção. Presta atenção, cuidado com a sua rotina. Cuidado que a sua rotina pode estar tirando você de oportunidades de ouvir Deus. A sua rotina só vai aumentar. Por quê? Porque quando você anda na direção de Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Você, em vez de ficar entre ensaios e erros, você vai preciso, porque direção de Deus não falha. Direção de Deus não falha, irmão. Então você tem que ficar atento, porque às vezes o Senhor quer te parar num momento que você está tão preocupado com questões, porque você não deu atenção à direção de Deus, você não parou para seguir um rumo que Deus estabelece na sua palavra, e vem os problemas, e vem mais desgaste, e Deus quer que você pare ali, porque Ele tem uma direção nova para a sua vida. Às vezes não paramos, fazemos isso. Olha aqui, Jesus chegou e falou assim: olha, Ele não falou assim: ó, desculpa, dá licença, me perdoe. Ele não falou isso não. Ele falou assim: ei, me leva ali as águas um pouquinho mais profundas, que eu preciso falar melhor ali para o pessoal. O Senhor interrompeu eles, queridos. Só que Ele interrompeu e eles reagiram. Estão entendendo? Hoje, num determinado momento do dia, e isso é muito gostoso, né? Determinado momento do dia, eu ia fazer um tanto de coisa, na verdade tinha muita coisa para fazer, eu e a pastora Cris, mas aí teve um determinado momento, que antes de fazer essas coisas, sair de casa, eu falei assim: Senhor, tem tantas coisas para fazer, mas o meu dia vai ficar ruim. Sabe por quê? Porque eu gosto de gastar tempo com o Senhor e a agenda está apertada, não vou conseguir gastar tanto tempo com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe, então fala comigo agora, eu quero ouvir tua voz, né? Irmãos, sabe o que eu ouvi? Nada. Nada. Aí eu peguei e falei: tá bom, e fui fazer as coisas. Eu fui fazer as coisas, mas eu tenho um hábito de, quando eu vou fazer algumas coisas, eu fico falando com Deus, né? Fico ali orando, tal, né? Tá acontecendo as coisas, eu estou orando. E foi interessante, porque eu ia fazer uma tarefa lá, tinha uma tarefa para fazer, e aí Deus me lembrou: ué, mas você queria tanto estar comigo? Deixe de fazer essa tarefa, volte para casa mais cedo e tenha, nem que seja 10 minutos a mais comigo. E foi maravilhoso, porque quando fui para casa,
eu ainda não tinha palavra para essa noite, né? E aí eu entrei lá no escritório, ainda tinha que atender uma pessoa pelo Skype. Aí antes fui me programando, me organizando ali. Eu falei, Senhor, tem alguns minutinhos aqui. E aí Deus deu a palavra. Irmãos, isso não é privilégio de pastor, mas eu digo a você que é privilégio de quem quer ouvir a voz de Deus. Quem quer, Deus não se esconde daqueles que o buscam. Deus não se esconde daqueles que o buscam. E aí eu lanço uma pergunta. Como então nós vamos lidar quando nos sentimos desfavorecidos e temos uma situação que precisa de ajuda? Quando eu estou sentindo que eu estou... Pastor, eu não estou bem na oração. Pastor, eu não estou bem na leitura da palavra. Aí eu chego para você e falo assim, nós vamos fazer o trabalho evangelístico em Fama. Aí você é a primeira pessoa a se excluir. Porque eu não estou digno, eu não estou preparado, eu sei lá, não estou pronto, eu não sou capaz. Para de fazer isso, irmão. Porque às vezes Deus vai nos levar a uma situação e vai ministrar coisas tão profundas na nossa vida. E às vezes é a chavinha que precisa virar para você engrenar de novo, para você acordar para a vida, para você ficar entusiasmado com as coisas de Deus, para você entender que Deus ama você na condição que você está, que Ele está na sua vida para te ajudar, não é para te criticar, não é para te pesar, é para encher a tua vida com o Espírito dEle, para fazer você leve de verdade, para fazer com que você ande como Pedro, ande sobre as águas, sobre as dificuldades da sua vida. Irmãos, eles tinham motivo para falar, dá um tempo, Jesus. Eu estou aqui desanimado com essa pesca e você me pede ainda para fazer alguma coisa. Eles podiam ter falado isso. Mas eles serviram a Jesus. E num período de tempo ali, não fez diferença nenhuma servir a Jesus. Afastou, nenhum peixe pulou para dentro do barco. Eles simplesmente serviram e ficaram ali esperando. Então eu quero dizer uma coisa para você também, meu irmão. Anota isso aí. O seu tempo, a sua resposta vai chegar. O seu tempo vai chegar. Não queira mudar o tempo de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque a nossa mente é finita, a nossa mente é limitada. Agora Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus é onisciente, né? Então Ele conhece todas as coisas. Então anota aí, o seu tempo vai chegar. O seu tempo vai chegar. Por quê? Porque Ele está perto, porque Ele sabe o que está acontecendo e Ele está perto porque Ele está investindo na sua vida. A sua vida é importante para Ele. Então, como Ele está sabendo de tudo e cruza os braços? Não! A palavra de Deus diz também em Isaías que o braço do Senhor está estendido para que possa nos ajudar. E aí Jesus vai dirigir a palavra para você, mesmo sem você pedir. Sabia disso? É outra coisa que você também precisa aprender. Irmãos, o Senhor não é difícil. Não é o seu tipo de oração assim, de ficar... é que eu esqueci de falar assim, Altíssimo Deus. Irmãos, não é isso. Esse texto, Pedro não pediu nada. Os amigos deles não pediram nada. Mas Jesus falou, ei, vá para águas mais profundas. Ei, eles não pediram nada. Mas quando Jesus falou para águas mais profundas, Ele falou, vá para águas mais profundas e lancem as redes. O resultado foi tremendo, não foi? O resultado foi tremendo. Eles pediram alguma coisa? Está na sua Bíblia que eles pediram algo?
Hein? Mas ouça bem, porque eu vou parar aqui. Ouça bem. Quando o Senhor nos chama, não é para te tirar de uma situação boa para uma pior. Quando Deus nos chama, tudo tem um propósito, irmãos. Ele vai ajustar a sua causa com aquilo que Ele está colocando para você realizar. Porque Ele está trabalhando na sua vida. É muito mais do que dar coisas. Isso Ele dá. Você pode ter expectativas. Por quê? Porque Ele não esquece, né? De novo, Ele não... Tem uma música, né? Que Ele não esquece de ninguém, né? Antiga beça. Então, Ele não esquece de ninguém. Você pode ter expectativas. Você pode alimentar. Agora, em nome de Deus, termina o culto aqui. Hoje, sobre a face da terra, aqui nesta igreja, no meio deste povo aqui, existem pessoas que leem a palavra de Deus, que oram, que agora estão lendo talvez um pouco menos a palavra de Deus, estão orando um pouco menos. Sabe por quê? Porque está com medo de alimentar expectativas com Deus. Está com medo de alimentar expectativas com Deus. O que é isso? Você não está acreditando mais que este Deus que está relatado nessa palavra, Ele realmente se importa com você, que Ele realmente vem ao seu encontro, que Ele realmente vai pegar a sua causa e fazer dela a causa dele. Para quê? Para que tenha solução. Hoje nós estamos nos relacionando com Deus como se Deus fosse distante, como Deus fosse difícil, como que Ele diz palavras bonitas, maravilhosas, gostosas para acalmar temporariamente a nossa alma. Este não é o Deus da Bíblia. Este não é o Deus da Bíblia. Deus que nós vamos festejar daqui a alguns dias, que morreu e ressuscitou. E Ele ressuscitou para ser o precursor da vida eterna. Senão nós não teríamos ela. Você está entendendo isso? Ele passou pelo que passou porque tinha que morrer. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E porque eu não sou visto por Ele mais como este pecador que era antes, eu posso entrar na presença dEle. Eu posso me relacionar com Deus. Que mais? Ele ressuscita ao terceiro dia para vencer a morte. A morte não nos prende mais. Isso significa o quê? Vida eterna para os que creem em Jesus Cristo. Você está entendendo isso, meu irmão? Então como é que nós vamos achar que Ele não vai intervir na minha causa? Não, Ele não vai intervir do jeito que você quer. Ele vai intervir do jeito que tem que ser. E você tem que colocar a sua vida na dependência dEle. Porque ou você crê que Ele é o Senhor, ou então você é a pessoa mais perdida nessa terra. É isso. Não tem direção. Por quê? Não porque Ele não dá, mas porque você teme se entregar totalmente a Ele. Você resiste à direção de Deus. Você acha que Ele vai falhar com você. Quem falha é homem. Deus não falha. Estão entendendo? Mude isso. Mude isso. Porque esta atitude, ouça o que eu estou te falando, em nome de Jesus, esta atitude está secando a tua alma. Você não está conseguindo confiar em Deus. Não adianta frequentar a igreja, não adianta ter Bíblia em casa, não adianta ter um monte de livro, não adianta ter aquele negocinho que você dá uma olhada, desculpa o negocinho não, devocional. Não adianta você ficar lendo palavras lindas e maravilhosas, devocionais diários, e você não assume a palavra na sua vida. Não assume. A mente tua está cheia de medos, inseguranças. Quando você é chamado de servo do Altíssimo, como é que pode um negócio desse? É incoerente. É uma vida pobre, cheia de foge daqui, foge dali. Aí não consegue vir na igreja, porque tem que se encher de dinheiro, porque o dinheiro é a segurança dele.
Aí se perder, se mata, porque aí não tem mais nada. Estão entendendo? É o que a gente está vendo aí fora, irmãos. É isso. Isso só revela pessoas sem Deus. Mas nós temos a verdade. Nós temos não apenas uma mensagem, nós temos um testemunho a dar. Ande com Deus, porque minha vida era assim, assim, assim. Agora é assim, assim, assado. Por quê? Porque Ele é real. Ele é real. Amém, irmão? Aleluia. Eu quero estimular você, não tenho tempo para falar nem mostrar isso. Veja, avivamento nas Ilhas Fiji, lá no YouTube, avivamento nas Ilhas Fiji. Você vai ver um arquipélago de ilhas, cheio de bruxaria. Era um lugar terrível, um lugar que ninguém queria morar, mas é lindo. Pensa num mar maravilhoso, né? Mas morar é uma coisa, turistar é outra, né? Então, Ilhas Fiji, acho que uma década atrás, se eu não me engano, missionário foi para lá, ele foi morto, o povo matou ele, né? Por pregar Jesus Cristo. Outros missionários vieram, começaram a espalhar o evangelho. Aí o presidente das Ilhas Fiji se converteu, publicamente pediu perdão a Deus pela morte daquele primeiro missionário, e ele fez um ato profético. Ele entregou a chave das Ilhas Fiji a Deus. Irmãos, precisa ver a mudança que está acontecendo lá. Um negócio tremendo, 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 tremendo. Você quer ver mais? Veja, avivamento em Cali, na Colômbia. Você pode ver também avivamento em Almolonga. Anota isso, irmão, está lá no YouTube. É impactante. Você vai ver cidades, ali vai ter outros lugares, você vai ver lugar que as mulheres não podiam andar à noite, senão elas eram estupradas. E quando acontecia estupros, as pessoas não saíam de casa, porque a coisa acontecia na rua, de medo de quem sair ser também violentado. Hoje, um lugar totalmente transformado, o poder da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a revelação do Deus invisível mais real, é a revelação para o homem que anda sobre a terra. Entenderam? Então, é a palavra de Deus, é a direção de Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero orar agora com você. Fica de pé, por favor. Eu queria orar com você. A hora que você conseguir, é algo que Deus quer fazer na nossa vida hoje, irmãos. Você descansar nele. Pessoas estão pesadas com as suas causas, porque às vezes a causa realmente é pesada. Mas olha, Deus está com você. Você sabe, uma palavra mais conhecida é só ir na igreja católica, só ir na igreja evangélica. Todo mundo ouve: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uma coisa é estar escrito, outra coisa é você sentir essa palavra se manifestando no seu interior, né? Então, em nome de Jesus, não tenha medo de ter expectativas com Deus. Não tenha medo. Eu não quero alimentar isso, pastor, porque eu vou me frustrar. Não, não vai não. Agora entenda bem. É muito mais do que Deus te responder coisas. Quando Deus está se manifestando, Ele quer se relacionar com você. Então feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Pai maravilhoso. Senhor, não existe ninguém que se compare a Ti, Pai. Não existe nenhum outro Deus nos céus ou na terra que possa se comparar ao Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso. É o único que planejou, Senhor, ir ao encontro de cada um de nós e nos tirar da condição
de uma pessoa totalmente desconectada do Senhor, longe do Senhor. E o Senhor planejou, Pai, mesmo com a nossa vida assim, por estar longe de Ti, Senhor, uma vida toda atrapalhada, Senhor, cheio de altos e baixos, mas o Senhor olhou para a nossa vida, como nós estávamos, Pai. O Senhor olhou para a nossa vida e disse: chegou o tempo, eu quero Ele perto de mim, porque o Senhor sabe, Deus, o efeito do relacionamento do Senhor com o homem. O Senhor sabe o quanto de transformação vai acontecer e o quanto nós precisamos do Senhor. Pai, nesta noite eu quero mais uma vez declarar publicamente: eu preciso do Senhor. Eu não consigo conceber a vida sem o Senhor. Eu não consigo entender uma vida sem o Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor seja Deus sobre a nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja Deus sobre a nossa casa. Pai, olha a casa, olha a nossa família, Pai. Olha como está difícil, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus, a organizar a nossa casa. Ajuda-nos, Deus, a pôr as coisas em ordem, as coisas em prioridades. Senhor, está uma bagunça. Ajuda-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Pai. Tira, Deus, o peso dos lares, Senhor. Tira o peso dos relacionamentos, as feridas que estão crescendo, Senhor. Em nome de Jesus, Ebiasturibanás. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande. Traz a esperança de novo no coração desta igreja, Senhor, deste povo e daqueles que estão lá fora, através da nossa vida, Pai. Deus, não existe nenhum outro que possa solucionar esta nação, que possa solucionar a causa dos meus irmãos. Não existe ciência humana que possa ir no mais profundo da alma e do espírito, porque a Tua palavra é a única que pode fazer isso, que pode, Senhor, ir no mais profundo da alma e do espírito e trazer, Senhor, a revelação das intenções do coração do homem. E eu preciso saber das intenções do meu coração, para que eu possa ser confrontado, Deus, e possa ser transformado. Não existe transformação sem confronto. Abaixuipanás. Aleluia. Senhor, é tempo, Senhor, de alguns deixarem suas causas diante do Senhor e crescerem na Tua presença. O resultado vem daí. O resultado, a resposta vem do Senhor. Nós precisamos estar mais perto de Ti. Nós precisamos estar mais perto para ouvir, para Te ouvir, Senhor. No meio de tantas vozes que estão ao nosso redor, no meio de vozes do dia a dia, no meio de pessoas que tanto nos falam, dão conselhos, criticam, são tantas coisas, valores, princípios, pessoas falando que as coisas estão mudando. No meio de tantas vozes, nós precisamos nos aquietar para discernir, no meio de todas elas, qual é a voz do Senhor. Porque nesta nós podemos confiar, Pai. É no Senhor. Que possamos, Deus, aprender com esses pontos que esta palavra dessa noite nos deu, Senhor, que o Senhor nos revelou nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe e que essa bênção se estenda sobre a tua casa e família, em nome de Jesus.